Amigos da TV Serra Farroupilha, quero cumprimentá-los. Olá, tudo bem? É hora da nossa entrevista do dia, o destaque do momento, a pauta da ocasião em evidência aqui na programação da nossa TV Serra Farroupilha, que está no ar pelos canais 26 e 526 da NET para toda a região de alcance de cobertura da NET em Farroupilha. Ainda estamos disponíveis com esse programa na íntegra, ali no canal no Facebook TV Serra Farroupilha. Vá lá, curta, siga a nossa página e acompanhe esse programa quando você tiver a disponibilidade de tempo. E também temos o nosso canal no YouTube, com todos os conteúdos que são gerados e produzidos pela nossa TV Serra Farroupilha. E o Instagram, que leva os destaques do momento. Eu quero pedir licença aos senhores, nesse momento, para fazer a remoção, então, da máscara, única e exclusivamente durante o período do vídeo, porque nós precisamos continuar com o cuidado, com todo o resguardo necessário também na pandemia da Covid-19. Precisamos nos proteger, nos cuidar. Quem usa máscara protege a si e protege também quem está ao seu lado. É nosso convidado hoje aqui nos estúdios da TV Serra para a entrevista do dia, o presidente do SISMUF, Sindicato dos Servidores Municipais de Farroupilha, o professor Diego Tormes. Nós vamos bater um papo sobre algumas questões que estão em discussão, em voga agora, a possibilidade do retorno às aulas, tanto o governo estadual quanto no âmbito municipal se discute a possibilidade de retorno das atividades escolares a partir de setembro. Será que estamos preparados? Essa é a pergunta que a gente se faz. Será que a pandemia passou e já podemos retomar as atividades? Qual é o impacto, enfim, os cuidados, como poderá ser esse retorno? Um dia vai acontecer o retorno, com certeza, mas como preparar esse retorno? Nós vamos dissecar um pouco mais sobre o assunto, conversando com o professor Diego Tormes, que é o nosso convidado, professor, presidente do SISMUF. Obrigado por estar aqui nos estúdios da TV Serra. Fique à vontade para manter a máscara ou para retirá-la, como achares conveniente. Bem-vindo, professor Diego. Vou retirar, obrigado pelo convite da TV Serra. E vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Bom, professor Diego, se fala muito na volta às aulas. O governador do estado sugeriu que a partir do final de agosto, início de setembro, as aulas gradativamente poderiam ser retomadas aqui no estado. Já no município também temos discussões nesse sentido. A pergunta que todos se fazem: estamos preparados para um retorno às aulas? Duas coisas são bem certas. Um dia nós vamos ter que voltar. E a segunda, a escola não consegue controlar nem piolho, quanto mais Covid-19. Né? Então, há uma falta de... claro que agora eu entendo a posição do governador no sentido de trazer o debate para a sociedade, de fazer uma proposta para discutir e discutir com prefeitos, com sindicatos, com conselhos de educação, mas e isso é bom, esse debate, só que a gente começa a perceber os limites e as possibilidades das escolas, né? Das redes de ensino como um todo, né? Nós não podemos esquecer que a escola pública no Brasil essencialmente atende as camadas mais carentes, mais populares, a classe C, D e E, e as escolas públicas têm a maior concentração de matrículas de educação básica no Brasil, não está na rede privada. E a gente sente que a proposta do governador, que esse debate ele é muito mais pressionado pela rede privada, porque os pais estão pagando por um serviço e querem também voltar, do que propriamente pela rede pública. E a gente entende também o empresário que tem uma escola privada, que ele está fechado, ele está com o seu negócio fechado, ele tem os seus custos, tudo isso a gente entende. Mas quando a gente opta em abrir um negócio de iniciativa privada, e eu já tive negócio de iniciativa privada, eu assumo também o risco dos problemas que possam vir a acontecer. Chama tudo para si. Tudo para si. No caso da escola pública, é um órgão estatal, é uma escola pública que atende a maior parte da população. No caso de Farroupilha, sem nenhuma sombra de dúvida, a maior parte das matrículas estão na rede pública, seja estadual ou municipal, ou federal. Então, quando a gente pensa na volta, a gente pensa que a maior parte das matrículas vão começar a se movimentar na cidade e se aglomerar nas escolas, e é um contingente populacional muito grande, diferente da iniciativa privada, que de repente tem um número muito reduzido de matrículas. Então, o sistema como um todo,
ainda não está preparado no contexto atual, diferente de dizer que o sistema possa nunca vir a estar preparado, não é isso. Neste momento, o que nós entendemos é que a escola não tem condições ainda de se organizar por questões muito próprias do próprio sistema mesmo, que depois ao longo do programa a gente pode ir falando. Nesse momento, a nossa discussão interna no sindicato, a nossa discussão interna com os diretores e com os professores é que não existem condições para as escolas da rede municipal retornarem às atividades. Nem a partir de setembro. É que daí, como nós estamos tratando de uma pandemia, né, a gente precisa avaliar semana a semana. Ponto a ponto. Evolução dos casos notificados, das internações, da ocupação dos leitos do UTI, dos óbitos. Isso tudo tem que ser avaliado semana a semana. Então, hoje, olhando daqui para trás, que é os dados que a gente tem, não tem a menor condição. Bom, daqui para frente é o tempo que vai dizer, a gente não sabe muito o que fazer, né? Claro. Então, talvez teria que se desmembrar essa questão do retorno às aulas, escolas particulares, uma situação, e a rede pública, outra situação? Porque também o que acontece, assim, por exemplo, via de regra, a gente não está dizendo que isso é por tudo, né? Mas via de regra. Em tese, quem estuda numa escola privada, o pai acaba usando, pode ou tem mais condições de usar o próprio transporte de levar a criança para a escola. A criança da escola pública vai na van aglomerada com outras crianças ou no transporte público. No transporte coletivo, quer dizer, né? Que é os ônibus que fazem os bairros, as linhas dos bairros. E aí há uma circulação de crianças indo e vindo da sua casa para a escola, da escola para casa. A essência, essa é a primeira questão. A segunda questão é, a essência do trabalho pedagógico da escola é a aglomeração de pessoas, em especial nos anos mais iniciais, educação infantil e ensino fundamental, essa é a essência. E terceiro ponto, eu não posso falar só das crianças, ainda que haja estudos que digam que as crianças em tese se contaminam menos ou têm prejuízos para a sua saúde menores. Porque a escola se faz com adultos também. Então eu tenho ali secretário escolar, eu tenho direções, eu tenho coordenador pedagógico, eu tenho educador social, auxiliar de educação infantil, professor, merendeira, servente. Todos esses adultos vão ir e vir diariamente para a escola. Mesmo que faça uma volta escalonada dos alunos, o adulto vai ter que estar lá. E aí nós fizemos um levantamento enquanto sindicato, acho que foi no mês de maio, se não me falar a memória, na rede municipal, nas escolas da rede municipal, a gente fez contato escola por escola, considerando os professores, os serventes, todos os profissionais toda que a estrutura laboral. Mais ou menos 204 pessoas, adultos, né, são do grupo de risco. Então não poderiam voltar. Então como que tu volta à estrutura escolar sem esse adulto? A criança tem um grau de proliferação menor, tem riscos à saúde menor, mas o adulto que vai estar lá não. Então essa é uma situação que nós temos que olhar. Há uma grande quantidade de funcionários da rede que não tem condições de estar na escola porque são do grupo de risco. E aí tem uma outra situação que a gente só vai saber quando a escola voltar, se voltar. Esses que vão podem contaminar-se. E se contaminar-se, se houver a contaminação, eles vão ficar se afastar. 14 dias afastados. Quem vai trabalhar com essas crianças? Porque esse professor vai ficar afastado 14 dias, na melhor das hipóteses. No mínimo. Né? Essa merendeira vai ficar afastada 14 dias, na melhor das hipóteses. Quem vai fazer a merenda? Sim. Então a gente foca muito na criança, e eu acho que é importante focar, porque a nossa legislação diz que o centro da escola é o aluno, mas eu não posso esquecer que a escola se faz com adultos também. E esses adultos contaminam-se, levam e trazem a contaminação. E aí que é o nosso debate. A gente está focando muito na aprendizagem do aluno, e eu acho que ela é necessária, é o debate que os outros países fizeram, mas a escola também se faz com adultos. E quando se faz com adultos, eu tenho adultos que não vão poder ir porque são do grupo de risco, e eu tenho adultos que podem vir a ser acometidos por essa doença ou por qualquer outra doença, e vão ficar afastados. Então já vamos ter quem é que vai trabalhar com essas crianças? Então a rotina da escola é diferente da rotina do comércio. A rotina da escola é diferente da rotina, sei lá, da livraria, do restaurante ou de outra coisa. Eu não sou obrigado a ir no restaurante. Eu vou porque eu quero. Na escola eu tenho que ir. O aluno vai ter que ir. E ao ir, o que ele vai estar levando, o que ele vai estar trazendo. E o principal problema da pandemia no mundo
foi a falta de condições de todos os sistemas de saúde de darem conta das internações necessárias. A doença atinge, em casos graves, uma quantidade pequena de pessoas. Nós somos um país muito grande, então essa quantidade pequena ainda assim é muito grande, mas o nosso sistema de saúde está capacitado para ter aproximadamente 8 mil pessoas transitando na cidade todos os dias, promovendo aglomerações, se deslocando e levando e trazendo essa contaminação ou outras. Nosso sistema de saúde no município tem condições de fazer isso, porque quando somos alunos da rede pública, da rede privada, da rede municipal, estadual, federal, mais os professores e os profissionais que são envolvidos, eu tenho aí seguramente algo em torno de 8 mil pessoas que diariamente vão circular. Estarão gravitando, né? O que todas as autoridades pedem para evitar esse trânsito, evitar essa aglomeração. Então, o nosso sistema de saúde vai dar conta disso? A gente sabe que não. Voltar às aulas é fomentar a aglomeração de pessoas de uma forma direta? Naturalmente, porque na verdade a natureza do trabalho pedagógico é essa. Por exemplo, eu tenho uma sala que cabe lá 30 alunos. Eles vão ficar 4 horas confinados lá dentro. Não, nós não vamos fazer isso, nós vamos fazer escalonado, vamos fazer meio a meio a turma, por exemplo. São 15 pessoas que vão ficar 4 horas lá dentro, mas elas terão que se deslocar, elas terão momentos de contato. Vai haver adultos que vão ter contato com essas pessoas. E esses jovens, essas crianças vão voltar para suas casas. Ah, mas um dia eles terão que voltar. Eu acho isso a coisa mais óbvia do mundo. O que aconteceu com Manaus? Manaus foi uma cidade das primeiras no Brasil que foi mais impactada e foi uma das primeiras que voltou com a rede de ensino. Mas agora o problema voltou de novo. Mas por que eles voltaram antes? Porque os dados os dados estatísticos vinham mostrando que as contaminações estavam diminuindo, as internações estavam diminuindo, o uso de UTIs também e os óbitos. Bom, então agora é mais seguro voltar. Nós não estamos nesse nível. A nossa contaminação continua alta, a utilização, em que pese Farroupilha não, mas no estado de um modo geral, a utilização de leitos continua alta, os óbitos também, e Manaus, ao voltar, logo em seguida, volta a contaminação também. Foi o que aconteceu nos outros países. Teve alguns países, por exemplo, como a Austrália e Nova Zelândia, principalmente Nova Zelândia, que as escolas já voltaram, estão abertas, tudo funcionando. Mas o que aconteceu lá? Lá houve uma opção política do país de fechar totalmente por uns 60 dias. E daí se conseguiu fazer a abertura homeopática, inclusive agora voltar às escolas. Nós não fizemos isso no Brasil. Tivemos uma desarticulação entre os níveis de governo muito grande, uma briga político-eleitoral muito grande num período de pandemia. E isso deixou a população toda torta. Então nós estamos nos arrastando por 6 meses já para resolver um problema que poderia talvez ter sido equacionado em 60 dias. E eu não posso agora olhar para trás e ver os erros, reconheço os erros que há, mas colocar as crianças, os professores, os funcionários da escola num risco desnecessário. E vamos ser bem sinceros, né? Não é só as crianças, os professores, os funcionários, são as famílias dessas pessoas também. A pergunta que se faz é, os pais mandarão os filhos para a escola? Eu tenho conversado muito, inclusive nós recebemos ligações no sindicato de pais de alunos pedindo para que a gente fizesse alguma coisa para não deixar voltar. E o que eu tenho dito? Olha, o poder discricionário é do prefeito, é ele que vai assumir o risco da contaminação em massa da população. Nós vamos conversar, e amanhã inclusive temos uma reunião às 18 horas para tentar organizar essas coisas. Nós, SMUF, discutindo com a diretoria, discutindo com a categoria, já colocamos as nossas condições para o retorno. Eu acho completamente, do próprio governo do estado e dos prefeitos, completamente incoerente que o órgão público comece a discutir a volta das aglomerações e do trânsito intenso de pessoas, num momento em que o próprio órgão público tem que criar políticas públicas de contenção da aglomeração, do trânsito intenso de pessoas para preservar a vida e a saúde. Então, o órgão público, nas políticas de saúde, tenta conter aglomeração, conter deslocamento de pessoas, conter movimentação, mas na política educacional ele vai lá e diz que tem que aglomerar, que tem que ir para a escola, que tem que fazer trânsito. É completamente contraditório. Falta de coerência. Total falta de coerência, até porque nós não temos sistema de saúde com capacidade para aguentar isso. E uma outra questão, olhando aqui para a Farroupilha, a partir do levantamento que o sindicato, que o SISMUF fez ainda no primeiro semestre do ano, de que em torno, um pouco mais de 200 servidores da educação estariam compondo o grupo de risco. Esses não voltariam se o retorno das aulas acontecesse agora, até o final de agosto ou início de setembro. E a pergunta que se faz,
quem substituiria? Por quê? Nós já estamos numa legislação eleitoral e o prefeito já está impedido de fazer novas nomeações, inclusive temporárias, né? Então tem tudo isso para olhar, e a gente foca muito no professor, que é importante sim na escola, né? Mas, por exemplo, nós estamos num momento de super higienização, né? Se eu tenho numa determinada escola que tem 3 pessoas na equipe de higienização lá, e as 3 são do grupo de risco, não voltam a trabalhar, quem vai fazer a higienização da escola? Né? Então a gente tem que olhar uma série de outros funcionários que existem na escola, que a escola precisa para funcionar. Não é só a criança, não é só o professor, é os outros. E aí tem a dificuldade de contratação, que não é só de legislação, mas há também de recursos. Porque todos os municípios reduziram a sua arrecadação, reduziram a sua disponibilidade de recursos para fazer políticas públicas. Então, quer dizer, o município vai pagar um parado em casa e vai ter que contratar outro. É muito desnecessário criar um problema neste momento. A gente sabe da dificuldade do ano letivo de 2020, a gente entende, os professores entendem, mas os professores e as escolas entendem também que a partir de 2021 vai se ter que tratar esses alunos de uma outra maneira. Este ano aqui, nós temos que tomar uma escolha. A gente vai se preocupar com o ano letivo ou a gente vai se preocupar com a preservação da vida das famílias dos alunos, dos funcionários e da família dos funcionários? Me parece que a escolha mais correta é se preocupar com a vida, porque o ano letivo realmente tu dá um jeito. Ano que vem a aprendizagem tu dá um jeito, o conteúdo tu dá um jeito. Agora o aluno que morrer, o pai que falecer, o funcionário que falecer, não tem o que dar jeito ali na frente. E o nosso sistema de saúde não está capacitado para dar conta de tudo isso. Então o nosso receio sempre é a questão da vida. Por exemplo, o sindicato fez 8, nós já notificamos o prefeito, a Secretaria de Educação e o Conselho Municipal de Educação com 8 exigências para poder voltar às aulas, né? Vamos ampliar essas exigências logo depois do intervalo. Nós vamos para o nosso intervalo comercial. Em seguida a gente volta com a entrevista do dia e vamos então detalhar um pouco do que o SISMUF está pedindo ao prefeito, exigindo ao prefeito, ao secretário de Educação e ao Conselho Municipal de Saúde para, se voltar às aulas na rede municipal de ensino, que seja implantado. Tem uma série de protocolos pela frente, não é? Abre as escolas, volta tudo como era. Não tem isso. A gente volta em seguida com a nossa entrevista do dia. Assim como adotamos novos hábitos para proteger a nossa saúde, precisamos assumir novos hábitos para recuperar a nossa economia. Um deles é dar mais valor ao que é feito aqui, no nosso estado, no nosso país, para manter empresas abertas, garantir empregos e aumentar a arrecadação local. Faça parte desse movimento. Faça uma escolha de valor. Compre produtos e serviços daqui. A Ecofar tem seu foco nas áreas de limpeza urbana e saneamento básico, com os serviços de coleta, remoção, transporte e tratamento dos resíduos sólidos urbanos, varrição e capina, realização de estudos, pesquisas e projetos de interesse do município de Farroupilha. Todos os trabalhos desenvolvidos são norteados por seus principais valores: respeito à vida, às pessoas e ao meio ambiente, ética, transparência, resultado e qualidade. Todos somos responsáveis. Ecofar, com você, cuidando do futuro. Tem palavras para agradecer, eu não tenho palavra para agradecer, porque melhor do que assim não existe atendimento melhor do que aqui na Oral-Sim. Então, quando eu saí daqui, que eu fui no restaurante e comecei a mastigar e notei que eu estava triturando e tal, olha, me deu até uma emoção, te juro, porque por quanto tempo é que eu não consigo comer direito, né? Fiquei assim com a minha autoestima levantou também, ficou, olha, uma beleza, cara, uma beleza mesmo.
que eu já tinha passado em muitos lugares, né? Aqui é nota 10. Ficou diferente e posso resumir assim em 2 palavras. Antes era horrível, agora é o paraíso. Lave bem as mãos, mantenha uma distância mínima de 2 metros de outra pessoa. Não faça aglomerações. Lembre-se, o lugar mais seguro para você estar é na sua casa. Toda pessoa faz falta a alguém. Faça a sua parte. Não vamos perder ninguém. Prefeitura de Farroupilha, juntos contra o coronavírus. Já estamos de volta com a nossa entrevista do dia, TV Serra, canais 26 e 526 da NET. O que é daqui você vê por aqui. É nosso convidado hoje aqui nos estúdios, o presidente do SISMUF, Sindicato dos Servidores Municipais de Farroupilha, o professor Diego Tormes. Estamos discutindo a possibilidade, vejam bem, possibilidade de retorno às aulas, como tem defendido o governador do estado, e aqui no município o prefeito também cogita a possibilidade de retorno a partir do mês de setembro. Nada está definido ainda. Professor Diego, pegando o gancho do bloco passado do final, o SISMUF já pontualizou, já apontou para o prefeito, para o secretário de Educação e também para o Conselho Municipal de Educação que, se retornar às aulas, tem exigências, é isso? O que nós fizemos? Nós fizemos um levantamento rápido com direções e com a diretoria do sindicato para entender isso, né? Começamos a ouvir o que o governador estava propondo, as manifestações de prefeitos e etc. E a gente trouxe para o debate para Farroupilha. Então, assim, qual é a minha autonomia, qual é o meu limite de atuação enquanto SISMUF? É a Rede Pública Municipal de Ensino de Farroupilha. Então, nós estamos olhando a Rede Pública Municipal de Ensino, qual é a infraestrutura das escolas, quais são os recursos humanos, qual é a dinâmica de funcionamento das escolas. E a gente fez uma série a gente pontuou uma série de elementos. A gente notificou o prefeito na quinta, o secretário de Educação e o Conselho de Educação na quinta-feira passada ainda. Amanhã à tardinha nós temos uma reunião para discutir essas questões e na próxima terça-feira, na verdade, que é dia 18, nós temos uma reunião para discutir com a prefeitura essas situações. Uma das coisas que nós estamos solicitando é que haja impreterivelmente a preservação do distanciamento de pelo menos 1,5 metro entre os alunos e entre os funcionários. Eu não falo só de alunos, né? Cada vez que eu entro numa sala de aula que tem 30 pessoas lá dentro, tem um professor que é um ser humano também, né? Na cozinha da escola tem 4, 5, 6 pessoas trabalhando. Algumas têm só uma, mas outras têm mais. Lá também tem que haver o distanciamento. Na área de gestão da escola, de secretaria, etc., também tem que haver esse distanciamento. Nós estamos solicitando que, em caso de retorno, a prefeitura forneça sempre, periodicamente, todos os EPIs necessários a todos os professores, a todos os funcionários da escola, porque não adianta eu, por exemplo, hipoteticamente, né? As aulas voltam dia 1º de setembro e eu forneço lá luvas, aquele face shield, aquele escudo, álcool gel para os funcionários em 1º de setembro. E agora deu e só no que vem vou fazer alguma coisa. Não, a gente sabe que as máscaras são descartáveis, que o álcool gel acaba. A escola vai ter que estar constantemente sendo limpada, higienizada sempre, todos os ambientes, não só os de uso coletivo, maçanetas, classes, cadeiras, tudo. Então, vai ter que haver esse cuidado com a higiene.
como nós estamos tratando de uma pandemia e de um vírus que se propaga muito rapidamente, nós estamos solicitando que haja atestagem periódica de todos, e nós, enquanto SISMUF, não estamos pedindo atestagem periódica só dos funcionários das escolas, estamos pedindo dos alunos também, porque a partir do momento que tu identifica que uma pessoa está com o vírus, tu tem a condição de isolar ela e aí impedir que a contaminação ocorra. Então o que nós estamos pedindo? Que haja atestagem periódica, não adianta testar dia 1º de setembro e voltar a testar em março de 2021, que não vai resolver nada. Haja testagem periódica de todos os funcionários que estiverem trabalhando, seja professores, equipe diretiva, cozinheira e etc., incluindo dos alunos, porque o aluno também é gente, o aluno também pode se contaminar, pode trazer ou levar o vírus, né? Nós estamos solicitando que a prefeitura organize o seu sistema de saúde de modo que possa garantir a existência de leitos de UTI matematicamente dentro dessa quantidade de pessoas. Estou chutando um número aqui agora, sim, né? Entre pessoas da rede pública municipal, entre servidores, professores e alunos, digamos aí algo em torno de 7, 8 mil pessoas, que haja matematicamente condições de leito disponível para atender essas pessoas. Eu não posso esquecer que nós somos uma cidade muito colada em outras cidades e a contaminação existente aqui pode se difundir para a região, porque nós temos muitos professores e demais servidores. Ou vice-versa. Isso, ou vice-versa, que são de Caxias, são de Bento, são de Garibaldi, são de Flores da Cunha. Eles vão e vêm nesse trânsito. Então nós podemos não só trazer a contaminação, como levá-la. E aí a questão da coerência que eu falei no início. As autoridades públicas todas estão elaborando políticas públicas de saúde no sentido de isolar e aumentar o distanciamento social, e agora nós estamos promovendo uma aglomeração social e promovendo o tumulto de pessoas, né? Outra coisa que nós estamos lembrando à prefeitura é que já existem decisões judiciais que a contaminação em local de trabalho pode ser considerada uma doença laboral e podem ser já aí questões judiciais porque o funcionário talvez tenha sido contaminado no seu local de trabalho. E não são poucos funcionários que atuam dentro da pasta da educação, são muitos. É mais de 1000 praticamente. É bastante gente que trabalha ali. Se eu falar o número preciso, eu vou errar. E o que nós estamos pedindo, que a prefeitura tenha um pouco de sensibilidade, é que nenhuma decisão seja tomada sem discutir isso amplamente com as equipes especializadas de saúde, Conselho de Saúde, conosco, Conselho de Educação. Nós não temos nenhum problema se a gente entende que é um período de discussão. A gente entende que não é amanhã, 7h30 da manhã, está todo mundo na rua. Nós estamos discutindo todas as questões. Mas a gente entende, enquanto diretoria do sindicato, que não há nenhum problema de ali na frente ter que judicializar a questão, caso não haja segurança mínima de preservação da vida dessas crianças e desses funcionários. A gente ouve muito o debate, Leandro, da economia, né? Porque a economia, porque não sei o quê, o Brasil virou uma bagunça nesse sentido. Todos os países que adotaram as mais variadas medidas deu problema na economia. Quem ficou totalmente aberto deu problema na economia. Quem fechou 100% deu problema na economia. Quem fechou meia boca deu problema na economia. Quem virou essa bagunça que é o Brasil deu problema na economia. Porque economia se faz com previsibilidade e segurança. Se o investidor não tem previsibilidade de retorno do que ele vai investir, não tem segurança de como investir, ele não investe, a economia se retrai normalmente. Então, se qualquer medida que tu tomar, a economia freia, não tem o que fazer, qual é a prioridade? Tem que ser a vida. Tem que sempre ser a vida. E nós estamos olhando nesse sentido agora. E nós, sindicato, pautamos a prefeitura em 8 elementos, não falando só dos funcionários, falando também dos alunos. Nós, inclusive, dissemos num dos itens, que haja atendimento hospitalar, inclusive com leitos de UTI para as crianças, os seus familiares e os servidores, que porventura venham necessitar desse tipo de internação. Então nós estamos falando também para as crianças, porque a criança é um ser humano que pode se contaminar, que pode contaminar outros, assim como o adulto que trabalha na escola. Quando nós falamos, por exemplo, da testagem, que haja testagem e acompanhamento periódico de todos os servidores e alunos das escolas, com o objetivo de monitorar a disseminação do vírus. Então nós estamos olhando também a questão dos alunos, porque a escola se faz com alunos e com esses profissionais. Não adianta eu botar os alunos lá se eu não tenho os profissionais, ou porque são do grupo de risco, ou porque estão com um atestado de contaminação de alguma coisa. E não adianta eu colocar só os profissionais se eu não tenho os alunos. Então nós estamos olhando nas duas situações. São algumas das reivindicações que a gente fez, foram 8, a gente já notificou, e estamos aguardando agora a discussão que a gente vai fazer, mas a gente acha
que não há a menor condição de voltar agora em agosto ou setembro. Isso com dados matemáticos. Nós ainda estamos com um nível elevado de contaminação, em que pese esses últimos 15 dias ter reduzido, mas precisa mais tempo para olhar essa redução. Nós temos, do período passado, assim, um número alto de internações, de pessoas que ocupam leitos, seja de UTI ou não, na região. E por que eu só posso, no caso de voltar às aulas para Farroupilha, olhar a região? Porque nós temos um intercâmbio muito grande de professores. Eu tenho professores que vêm de Caxias, que vêm de Garibaldi, que vêm de Bento, que vêm de Barbosa, que vêm de Flores da Cunha. E do mesmo jeito que eles podem trazer, eles podem levar. Sim. Então, neste caso, nós temos que olhar a região e não só os funcionários da prefeitura, mas também os alunos que possam vir ser colocados em risco. Um eventual retorno, uma hora vai acontecer. Sim. A gente não sabe se vai ser semana que vem, daqui um mês, daqui 2 meses, mas enfim, vai ter um retorno. Esse retorno, possivelmente, ele terá que ser gradativo, professor Diego? A gente vai depender muito mais da propagação, né, da pandemia aqui na região e na cidade, das contaminações, do uso de leitos, né, de óbitos. Mas seria, de certa forma, mais prudente voltar, quando tivermos segurança para voltar, de forma gradativa e em especial pelas turmas maiores. Porque as crianças e os adolescentes maiores, é mais fácil tu coordenar a situação. Tu não consegue fazer uma criança de 5, 6 anos ficar 4, 5 horas sentadas, nem no período normal de aula, muito menos agora, 4, 5 horas sentadas, perdão. Questão da máscara, questão da higienização delas. Outra, tu não sabe como é a rotina dessa criança em casa, qual é o tipo de cuidado que eles estão tendo. Às vezes não estão tendo cuidado nenhum, e aí se essa família não está tendo cuidado nenhum, essa criança vem para a escola sem nenhum cuidado, o que ela pode, né, fazer com os demais colegas? Então, talvez os maiores, o ensino médio ou os anos finais do fundamental, seja um modelo de retorno, talvez lá outubro, novembro, ou só em 2021 mesmo, mas agora, até porque o nosso inverno ainda não acabou, né? Então agora é muito prematuro, por causa das condições estatísticas de contaminação da pandemia na região, por causa da natureza do trabalho pedagógico e do fato de que tanto alunos quanto professores, tanto os adultos quanto as crianças que estão nas escolas, podem ser postos em riscos e levar esse risco à sua família também. A questão do ano letivo, se fala muito do ano letivo, aqui eu quero aproveitar o professor Diego, que também é o presidente Diego, que também é professor. O ano letivo não tem como, né, nós abolirmos esse ano, risca o ano letivo, ele vai passar, enfim, o critério de avaliação os professores vão estar tomando, mas não tem como anular esse ano letivo. Depois, claro, que nós vamos ter um déficit acumulado de ensino, de aprendizagem, que acredito eu que terá que ser diluído em anos adiante. É nesse caminho, professor Diego? Nós não temos... Vamos imaginar uma outra situação, tá? Completamente, assim, contrária. Diferente disso aqui. A gente viu agora recentemente aquela tragédia que aconteceu no Líbano, né? O Líbano tem também lá seu ano letivo, suas quantidades de horas, sua organização escolar e coisa e tal. O país está convulsionado e parado. Então, o que tem que se preocupar com aquele país agora? A questão de salvar as vidas, a questão de reconstruir o país e a questão econômica. Essa outra parte, eles vão resolver num dado momento histórico, com a devida paciência e com a devida calma. Porque há prioridades. Agora, qual é a nossa prioridade? A nossa prioridade é preservar o sistema de saúde, preservar a vida das pessoas, e ano letivo e aprendizagem, a gente resolve isso depois, num determinado momento, do jeito que for possível fazer. É muito pouco provável, é muito difícil alfabetizar uma criança estando na sala de aula todos 5 dias por semana, 4 horas por dia. É muito mais difícil alfabetizar do jeito que está acontecendo agora. Mas tanto pais, mães quanto alunos sabem que esse ano é um ano diferente. Então, se eu entendo isso, eu entendo que ano que vem a gente vai resolver isso de algum outro jeito. Que ano que vem vai estar com mais segurança. Nós temos várias pesquisas de vacinas por aí, né? Daqui a pouco não surge uma, surge 4, 5, 6 vacinas e tu começa a imunizar. Imunizar profissionais da saúde, policiais, professores, grupos de risco. Até chegar às pessoas em geral. Isso. Toda então, a população. O que nós temos que olhar é qual é a prioridade. A prioridade é óbvio que se eu tenho um filho de 6, 7 anos, seria muito bom para mim
ter ele sabendo ler no ano de 2020, mas talvez seja muito melhor ter ele em casa e não hospitalizado e ter ele vivo para viver o ano de 2021 e ser alfabetizado. Então acho que a prioridade tem que ser sempre o respeito à vida. Há um debate todo aí, porque não sei o que, vocês isso, vocês aquilo. Todos os países tentaram todas as formas possíveis. E todos os países deu problema econômico e deu problema social. Se nós, de um ponto de vista, vamos ter problema com a gestão pública, com a arrecadação para financiar a política pública, de outro vamos ter problema na economia, de outro vamos ter problema social, independente da decisão que se tome, bom, então me parece que a questão mais lógica é achar uma decisão que preserve vidas. Alguns países voltaram à normalidade antes, como por exemplo o Japão e a Coreia do Sul, porque fizeram uma ampla campanha de testagem muito grande na população. Nós não fizemos isso no Brasil e isso atrasou. Nós discutimos muitas coisas políticas e eleitorais e dificultou o trabalho aqui no Brasil. Então o que nós teríamos que fazer em Farroupilha? E a gente está pedindo, inclusive, para a Prefeitura, que haja em se voltando, quando voltar, que haja testagem periódica, tanto das crianças quanto dos adultos que atuam na escola, para poder isolar e mapear a propagação da doença. Bom, quero aproveitar também na reta final do programa já a presença aqui do professor Diego falando um pouquinho de trabalhos no SISMUF, enfim, no sindicato, nesse período de pandemia. Tem tido muito trabalho por lá, professor Diego? Bastante problema, na verdade. Se fosse só trabalho, estava certo. Nós temos bastante situações inovadoras, não se sabe o que fazer, né? Nós temos aproximadamente 140 ações judiciais contra a Prefeitura de Farroupilha. Agora nós vamos mais algumas ainda e as matérias são mais variáveis, insalubridade, periculosidade, questão salarial, questão de doença, questão previdenciária. E essas ações surgiram recentemente ou não? Elas vêm de 2016 para cá, né? Nos últimos 4 anos, então, 4, 5 anos. A gente vem analisando, estudando e organizando algumas questões. Só que esse ano é muito diferente, né? Então, ao mesmo tempo que eu tenho funcionários que vão trabalhar, tem funcionários que não podem, aí isso gera um desarranjo. Nós temos a própria questão da Previdência lá, a federal mudou, então isso tem alguns impactos aqui que a gente tem que discutir. Agora tem essa questão da Lei Federal 173 que congelou uma série de benefícios e salários até 31 de dezembro de 2021, então isso também gera um debate, uma discussão. Então, são diversos temas. Se por um lado a gente parou de fazer atividades como o Jantar Baile do Servidor e um ciclo de palestras que nós fazíamos seguido por causa que não pode as aglomerações e a pandemia, por outro lado, esse trabalho mais burocrático, esse trabalho mais jurídico, esse trabalho mais legal, assim, judicial, ampliou muito para nós esse ano. E cada funcionário tem uma vida funcional, cada funcionário tem uma situação e às vezes eles ligam e querem saber se dá. Eu preciso primeiro estudar carteira de trabalho, vida funcional, histórico de toda a vida dele para saber o que está acontecendo. Então é um pouco complicado, dá um monte de trabalho para nós, mas a função nossa é essa também, né? Sim. Bom, outras frentes de trabalho basicamente concentrado em cima disso? De questões jurídicas, questões funcionais da carreira dos servidores e agora essa demanda das escolas, né? Nós andamos fazendo várias fiscalizações em todos os departamentos para ver se estavam sendo cumpridas as normas de distanciamento social, de uso de EPIs, etc. A gente viu que em vários lugares não estavam, a gente notificou a prefeitura. Então o trabalho virou de outra forma, né? Ele é mais demorado para resolver, mas é mais intenso para nós, porque demanda muito estudo e muita discussão jurídica com os nossos advogados lá no sindicato. Mas o nosso trabalho tem sido basicamente esse, eventos que nós fazíamos, né, de ciclo de palestras e coisa e tal, tudo parado, porque não tem como fazer agora, e esperamos que em 2021 estejamos todos vivos para retomar essas atividades. Questão de atividades também comemorativas ao mês do servidor, por enquanto nada. Nós fazíamos tradicionalmente o Jantar Baile do mês do servidor no final de outubro, ali, que o dia do servidor público é dia 28 de outubro, esse ano não vai haver, porque mesmo que haja uma vacina, talvez não haja segurança ali ainda de fazer esse tipo de aglomeração, né? E não faz sentido também fazer, nós não vamos realizar e vamos deixar tudo para 2021, quando todo mundo está vivo e saudável para comemorar. A questão, só para a gente fechar, a questão da volta às aulas, se ocorrer, dependendo da forma como ocorrer, o sindicato não descarta a possibilidade de discutir o assunto na justiça? Não, em hipótese nenhuma. Por isso que uma das
questões que nós colocamos para a prefeitura, que a gente notificou, sobre o retorno das aulas, é que haja, que qualquer decisão de retorno seja amplamente debatida conosco, com o SISMUF, com as equipes diretivas das escolas, com o Conselho Municipal de Educação, com o Conselho Municipal de Saúde e com as entidades médicas e científicas especializadas. Não adianta chamar o tio da bodega que vê mensagem do WhatsApp para discutir isso, tem que discutir quem é da área, quem é do setor. Então, se essa discussão não avançar no sentido de mínimas condições de trabalho, de segurança à vida dos alunos e dos funcionários que trabalham lá, nós não descartamos nem um pouco questões judiciais com relação à prefeitura. Professor Diego, obrigado pela presença aqui. Lhe deixo com as considerações finais, 1 minuto e meio, 2 para sua fala final. Obrigado. Não, eu quero agradecer o convite da TV e colocar à disposição o sindicato da comunidade, dos servidores, dos funcionários. A gente está sempre aberto a receber as críticas, a discutir. A gente tem tido uma postura de muito notificar a prefeitura, faz 1, 2 reuniões com ata, dá prazo para se adequar, mas também quando não se adequa e a gente vê que não tem solução, a gente acaba judicializando algumas questões. Mas tudo leva tempo, então pedir também paciência para os colegas, que às vezes eles querem a resolução de hoje para amanhã e nem tudo dá para resolver de hoje para amanhã. A gente precisa de um certo tempo para amadurecer, estudar e discutir as questões. Mas a gente está aberto a todos os colegas, a comunidade também e também a vocês da TV. Muito obrigado. Ótimo, obrigado, professor Diego Tormes, presidente do SISMUF, Sindicato dos Servidores Municipais de Farroupilha, foi o nosso convidado aqui na entrevista do dia. Como nós começamos o programa, não tem nada assim definitivo. Não, ainda não. Vai ter o retorno às aulas. Estamos discutindo. Pode? Não pode? Não sei, não se sabe, tem que aguardar ainda, porque esta pandemia trouxe algo inédito, não há precedentes na história nesse sentido, nesta magnitude. Então, é uma discussão muito longa e aí, claro, a gente sabe também que muitos pais estão se posicionando contrariamente a uma possibilidade de retorno às aulas. Eu pergunto, você que é pai, você mandaria o seu filho para a sala de aula? Eu sou pai, eu não mandaria. Ainda não. Quando, Leandro? Daqui 1 semana? Não sei, daqui 2 semanas, quem sabe 1 mês, vamos aguardar. Ainda o cenário não é de segurança. Acredito eu que um cenário de segurança se estabeleça tão somente quando nós tivermos uma vacinação em massa da população. Isso pode acontecer ainda nesse ano? Talvez sim, talvez não. Vamos ter que aguardar. Tem muita informação, tem muito desdobramento ainda pela frente. Ficamos por aqui com a entrevista do dia. Voltamos a fazer uso da máscara. A nossa máscara é o nosso EPI indispensável. Exatamente. E nós não podemos abrir mão da máscara. Olha, quem usa óculos, abra mão do óculos, mas não abra mão da máscara, porque realmente não dá. Você tem que sair à rua, aliás, saia de casa somente se você precisar. Se você precisar, use máscara, lave as mãos com água e sabão ou com álcool gel e mantenha um distanciamento mínimo de 1,5 metro a 2 entre as pessoas. 3 medidas que vão ajudar muito a você se prevenir e prevenir os outros também do coronavírus. Um grande abraço a todos, até a nossa próxima entrevista do dia aqui na TV Serra.